Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar em pé, meus queridos. Vamos pedir para que Deus possa falar conosco agora pela pregação da palavra. Já tem falado pelos louvores. Agora vamos ouvir a pregação da palavra. O pastor Vitor Gadelha, um dos vice-presidentes, estará pregando a palavra de Deus. E eu quero chamar o pastor Josias para fazer a oração para que Deus possa abençoar a pregação da palavra nesta noite. E que nós saiamos daqui edificados, amém? A paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nesse momento nós oramos a Ti, Senhor, pedindo em favor o Teu servo, para que Ele transmita a Tua palavra aos nossos corações, que nós, de bom grado, possamos receber a Tua palavra, venha tocar em nossos corações, nos transformar, Senhor, conforme a Tua vontade, que a Tua igreja receba a Tua palavra com alegria, em nome de Jesus. Todos digam amém. Obrigado. Queridos irmãos, a paz do Senhor, por favor, os irmãos podem se assentar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar cultuando junto com os irmãos obreiros da Regional 4 e poder ministrar a palavra de Deus nesse culto de ensinamento. Por favor, abra sua Bíblia no Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 18. Êxodo 33, a partir do versículo 18, e vamos ler também alguns versículos no capítulo 34. Todos encontraram? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em ira e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, e inclinou a cabeça à terra, e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A palavra glória no hebraico é kabod. E essa palavra significa literalmente peso. Ou seja, a glória é o peso de alguém. No sentido de que a glória é a manifestação do valor de uma pessoa, de quem ele é, da sua dignidade.
Então, quando falamos da manifestação da glória de Deus, não é que Deus está manifestando uma coisa fora dele, mas é no sentido de que Deus está se manifestando. Às vezes nós temos a impressão, até falamos, Deus derramou a sua glória, como se a glória fosse um elemento que Deus utilizasse. Não. A manifestação da glória de Deus é a manifestação da presença de Deus, do ser de Deus, ou seja, de quem Ele é. Percebam que quando Moisés diz, Senhor, mostra-me a tua glória, o que Deus disse? Você não pode ver a minha face. Ou seja, ver a glória de Deus é contemplar o próprio Senhor. E quando Moisés é colocado numa fenda da rocha, aonde ele não poderia ver diretamente a Deus, ou seja, não ia conseguir ver diretamente a glória de Deus, mas ia ter um vislumbre de Deus pelas costas. Lá no versículo 5 do capítulo 34 está escrito que o Senhor apregoou o seu nome. E na cultura bíblica, nome é uma manifestação da própria pessoa. E quando Moisés tem essa visão fantástica, em nenhum momento ele se sente insatisfeito por não ter contemplado a face de Deus, mas só desse privilégio de vislumbrar o ser de Deus desta forma. Qual é a atitude de Moisés? Ele começa a adorar, mas presta atenção em como é a expressão de adoração de Moisés. Ele começa a falar que Deus é beneficente, que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, que Deus é justo. Ou seja, Moisés vê a glória de Deus e ele começa a falar das características de Deus. Ou seja, Moisés começa a falar sobre quem Deus é. Por isso que glória é a manifestação do valor de alguém, do peso, da dignidade de alguém. Por exemplo, nosso pastor hoje não está presente, mas se ele estivesse presente, nós nos sentiríamos felizes porque reconhecemos a dignidade dele. O reconhecimento da glória de Deus é a mesma coisa. Deus se faz presente, revelando quem Ele é. No Novo Testamento, a palavra glória significa doxa, que significa expressar uma opinião. E o que isso tem a ver? Irmãos, se Deus manifesta a sua glória, Ele espera que a sua glória seja percebida. Se Deus se revela ao homem, Ele espera que o homem o conheça. Se Deus mostra a sua glória, a glória do seu ser ao homem, Ele espera ser glorificado. Por isso que no Novo Testamento a ideia de glória está ligada à ideia de reconhecimento, porque a glória precisa ser reconhecida. Ou seja, quando é que daí que vem a palavra ortodoxia, é quando alguém consegue reconhecer a Deus corretamente, quando alguém consegue louvar a Deus corretamente, quando alguém consegue expressar a verdade correta sobre quem Deus é, porque glorificar a Deus é simplesmente aprender a reconhecer a Deus. Deus é glorificado quando Ele não é ignorado. Por isso que lá em Romanos, capítulo 1, está escrito que a glória de Deus, o ser de Deus, o poder de Deus, a existência de Deus
é revelada. E por isso os homens são indesculpáveis, porque reconhecendo-o como Deus, não lhe deram glória, mas adoraram as imagens de homens, répteis e animais, e dizendo-se sábios, fizeram-se loucos. Ou seja, a glória de Deus é a manifestação de Deus, dos seus atributos, das suas obras, do seu ser. E quando a gente contempla essa glória, a gente glorifica. Por quê, irmãos? Eu vou dar um exemplo. C.S. Lewis dizia que ele tinha muita dificuldade com a ideia de louvar a Deus. Ele dizia: eu amo meus cachorros, mas eu não ficaria feliz se meus cachorros passassem o dia todo me bajulando. Ele achava que o fato de Deus querer ser glorificado era quase que uma vaidade de Deus, como se Deus quisesse bajulação. E isso incomodava C.S. Lewis. Ele não conseguia entender o sentido dos salmos de adoração. Até que um dia ele entendeu, quando ele estava na praia contemplando o mar. Ele olhava o mar e dizia: que lindo. E aí ele entendeu que quando a gente vê aquilo que é bom, aquilo que é bonito, expressar louvor e admiração não é bajulação, é natural. Então é por isso que Deus deve ser glorificado, simplesmente porque Ele merece. E existe uma questão extremamente importante nisso. Deus manifesta o seu ser, e quando Ele manifesta o seu ser, Ele manifesta a sua glória. Quando Ele não é glorificado, Ele é ignorado, mas quando Ele é glorificado, se estabelece um relacionamento. Por quê? Glória atrai glória, porque a glória de Deus exige reciprocidade. Então, quando a gente reconhece a glória de Deus e retribuímos em louvor e adoração, se estabelece um relacionamento crescente de experiência, conhecimento do ser de Deus e da sua glória na nossa vida. Jesus disse: se vocês me amam, serão amados do meu Pai. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu me manifestarei a ele, e nós faremos nele morada. É a ideia de relacionamento. O Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, quando Deus é ignorado, eu não dou glória a Ele e me torno louco. Mas quando Deus é reconhecido e eu dou glória a Ele, me torno sábio. Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ainda Provérbios diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Essa semana eu ouvi uma frase muito impactante e muito verdadeira, que diz que muitos pastores são ateus na prática. Por quê? Porque eles mentem com a Bíblia na mão, mentem com o nome de Jesus nos lábios. Isso é verdade. Estão com a Bíblia na mão, mas não reconhecem o Deus da Bíblia. Estão com o nome de Jesus nos lábios, com os lábios, mas o coração está longe de Jesus, porque onde Deus é reconhecido, Ele é glorificado. Oh, irmãos, nós não podemos viver uma vida
tão complicada, tão envolvida nas questões do dia a dia, que nós nos esqueçamos que o Senhor é bom e toda a terra está toda cheia da sua bondade, e que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, sejam dias bons, sejam dias maus, sejam pastos verdejantes ou até mesmo no meio do vale, o bom pastor está ali, e aonde Ele está, a glória dele também está presente. Quando a nossa vida é uma vida de adoração, nossa vida muda, porque conseguimos viver a plenitude do relacionamento com o Senhor, porque glória atrai glória. Quanto mais Deus é adorado, mais Deus se revela. No Antigo Testamento, a glória de Deus às vezes se manifestava na nuvem visível, mas geralmente a glória de Deus é manifestada através dos seus atributos, que são as suas características. E quais são as características de Deus? Deus é santo, Deus é justo, Deus é eterno, Deus é misericordioso, Deus é tardio em se irar, Deus é fiel, Deus é santo. Ele é. E Ele está aqui e está com todas essas características juntas. Então, quando os atributos de Deus se manifestam, ali está também se manifesta a sua glória, porque Ele é perfeitamente bom, perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente perfeito, porque Ele é. E além disso, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifesta pelos seus atos. Ou seja, o ser e o fazer de Deus estão em harmonia. Se Ele é maravilhoso, tudo que Ele faz é maravilhoso. Se Ele é santo, tudo que Ele faz é santo. Se Ele é justo, Ele age com justiça. Se Ele é amoroso, se Ele é gracioso, Ele trata com amor e graça todas as suas criaturas. É por isso que o Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, qual que é a pregação da natureza para nós? Deus é glorioso. E como é que a gente percebe isso? Vendo que tudo que Ele faz é perfeito, porque Ele é glorioso. E aí, irmãos, nós podemos nos lembrar da experiência de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, Isaías foi ao templo, e isso já nos ensina algo muito importante: não pare de adorar, não importa a circunstância. E quando ele foi ao templo, ele viu o templo tomado pela glória do Senhor, e os serafins que louvavam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas aí quando eu leio no Salmo 33, versículo 5, está escrito que toda a terra está cheia da sua bondade. E agora? Está cheio de glória ou está cheio de bondade? Ou está cheio das duas coisas? Porque Ele é glorioso, tudo aquilo que Ele faz é bom. Então a glória de Deus se manifesta no seu ser, nos seus atos. Você já experimentou o ser de Deus? Você já foi abençoado pelos seus atos? Irmão, nosso Deus é um Deus vivo. E é um Deus que trabalha a favor daquele que nele espera. Aleluia, aleluia. Nós podemos contar com a presença gloriosa de Deus e com seus atos gloriosos a nosso favor. E a glória de Deus se manifesta também em Cristo. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus. Moisés não pôde contemplar a face do Pai,
mas em Cristo. Em Cristo, Deus manifestou a sua glória. Por isso que Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou no passado aos profetas de muitas formas, mas agora, nos últimos dias, Deus fala conosco através do Filho. E Paulo diz que ele é o resplendor do seu ser e da sua glória. Jesus é a palavra final de Deus para a humanidade e a manifestação plena da sua glória. Sendo assim, a glória de Deus é simplesmente a manifestação do ser de Deus que espera ser reconhecido. E qual que é a relação entre a glória de Deus e o ser humano? Se Deus é glorioso e tudo que Ele faz é glorioso, Deus também criou o ser humano em glória. O Salmo 8 reconhece isso, que o ser humano foi coroado de glória e honra. Mas Romanos 3 diz: e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado afasta a glória de Deus do ser humano. Então, o que é que nós precisamos desesperadamente? Da glória de Deus de volta sobre a nossa vida. E o que é o Evangelho? É a boa notícia que em Cristo, nós vamos voltar a ser quem Deus planejou que fôssemos, vamos fazer o que Deus planejou que fizéssemos, vamos, como está escrito em 2 Coríntios 3,18, agora, em Cristo, contemplamos a face dEle e somos transformados de glória em glória, de glória em glória, como que em um espelho, através do poder do Espírito Santo. Então o processo de redenção é um processo de restauração da comunhão com Deus. O processo de salvação, de redenção, é um processo de restauração da glória de Deus na criação. Porque isso vai até um pouco além. Porque hoje a natureza está em queda, não por causa da natureza, mas por causa do homem. Isso é Romanos 8. A redenção, a glorificação do homem, trará a glorificação da criação. Por isso que a natureza espera e geme. Vejam, a natureza prega para nós, e a natureza anseia a volta de Cristo, porque ela sabe que naquele dia a natureza será liberta da corrupção, porque agora estaremos em glória, em glória. Sendo assim, a redenção é um processo progressivo de glorificação. Aí pode perguntar, mas não é santificação? Irmãos, Deus é glorioso porque Ele é santo. A glória de Deus é restaurada no ser humano, com a restauração do ser humano à imagem de Cristo. Porque João não disse, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos nele a glória de Deus? Paulo escreve lá em Romanos 8, que nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Então, conforme o Espírito Santo me transforma de glória em glória, é Cristo quem é formado em mim, é Cristo quem governa minhas ações, é Cristo quem governa minhas palavras, é Cristo quem governa meus propósitos, é Cristo quem governa o meu ser. Aí a glória está de volta na casa,
Porque Paulo fala que nós somos chamados para crescer a estatura do varão perfeito, e o varão perfeito é Cristo. Ouça-me, irmãos, santificação, glorificação, nada mais, nada menos é do que um processo de humanização. Aprender a ser o homem que Deus planejou que fosse criado quando Ele fundou o jardim. Porque não é um ser humano desonesto, um ser humano traiçoeiro. Porque tudo isso afasta a glória de Deus. E a glória de Deus tem que se manifestar na nossa vida, principalmente se nós dizermos que estamos em Cristo. E como é que essa glória vai se manifestar? Vai se manifestar no meu ser. Por isso que é o fruto do Espírito: amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Uma das definições de pecado é errar o alvo. Ou seja, não é apenas o mal que eu faço, mas é o bem que eu deixo de fazer. É deixar de ser quem Deus quer que eu seja. Mas pelo Espírito, Cristo é formado em mim. E também através do fazer. Porque se os atos de Deus revelam a glória de Deus, os atos de quem está em Cristo também vão revelar a glória de Deus. Por quê? Porque se eu estou realmente adorando ao Senhor, eu cumpro o que está escrito lá em 1 Coríntios 10. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, e é qualquer outra coisa mesmo, é tudo para a glória de Deus. Jesus disse: Pai, eu dei a eles a minha glória. Deus não aceita que ninguém tome a sua glória, mas Deus tem prazer em compartilhar a sua glória com quem tem relacionamento com Ele. João 17, 22. E eu dei a sua glória para que eles sejam um, assim como nós somos um. Porque união, amor, unidade, tudo isso também manifesta a glória de Deus. Assim como o novo homem, ou nova mulher que é formada em santidade em Cristo, manifesta a glória de Deus. Irmãos, por que vocês acham que Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo? Ninguém coloca uma candeia debaixo do alqueire, não, mas ela tem que estar no velador, em lugar de destaque. A luz precisa ser vista, a luz não pode ficar escondida e a luz não pode ser apagada, porque candeia debaixo do alqueire, o alqueire é um copo de medida, sufoca, e a luz não pode apagar. Quando a gente está fora do lugar onde Deus planejou que estivéssemos, corremos perigo. Não deixe a chama apagar, não extinga o Espírito. Você foi chamado para uma vocação, você foi chamado para estar no lugar certo, para ser a pessoa certa e fazer a coisa certa. A luz precisa brilhar, porque este mundo está carente da glória de Deus, está cego para esta glória, mas é necessário que homens e mulheres andem por este mundo e manifestem a glória de Deus para um mundo para o qual Ele enviou o seu Filho para morrer e quer ser reconciliado. E como é que eu mostro essa glória? Jesus disse: e assim os homens verão as suas boas obras e glorificarão o Pai que está no céu. Lembra que eu disse: glória atrai glória. Deus manifesta sua glória para mim em Cristo, e eu creio e ando na presença dEle. O meu ser
e o meu agir vão manifestar Cristo ao mundo. E manifestando Cristo ao mundo, manifesto a glória de Deus ao mundo. E o mundo, vendo essa glória através de mim, através de você, vai dar glória ao Pai do céu. E o mundo dando glória ao Pai do céu, esse homem, essa mulher que você alcançar através da tua vida, também vai se relacionar com Deus. E vai ser mais um, que vai andar pelo mundo, vai andar na luz, vai andar manifestando Cristo, e alcançará outros, porque glória atrai glória. Por isso que Abacuque fala que naquele grande dia, a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Mas o pecado, irmãos, afasta a glória de Deus. Quando a igreja deixa de andar em boas obras, as pessoas olham para a igreja e não glorificam a Deus, mas fazem chacota da igreja, fazem chacota do evangelho, fazem piada de Jesus. Irmãos, a igreja precisa parar de andar em escândalo. A igreja, a Assembleia de Deus precisa parar de ser notícia frequente no fuxico gospel. Nós precisamos parar de gerar memes para a internet, de fanatismo, de desequilíbrio, de manipulação, de autoritarismo, porque a glória de Deus não combina com essas coisas. Isso é carnalidade, isso é imaturidade, isso não é característica de quem está crescendo a estatura de Cristo. O mundo faz chacota de uma igreja que se envolve com a política para fazer do mesmo jeito que os outros fazem. O mundo faz chacota da igreja quando muitos de seus membros são expostos ao conselho tutelar como alguém que promove maus tratos em casa. O mundo faz chacota da igreja quando vê quão distante a igreja está da palavra, quando ela se alimenta por qualquer prática, por qualquer superstição, por qualquer modismo. O mundo faz chacota da igreja quando vê que a nossa fé pentecostal está sendo levada a extremismos de imaturidade. A luz precisa voltar a brilhar. Eu e você fomos chamados para algo melhor, irmãos. A luz precisa brilhar, porque este mundo que zomba da igreja é porque está tendo uma percepção, pouca percepção do evangelho verdadeiro, e nós não vamos conseguir reverter esse quadro indo militar em redes sociais, mas pelo contrário, vá ao Queire, pratique boas obras que reflitam a Cristo, e aí assim o mundo poderá ver que você realmente contemplou a glória de Deus e a sua vida mudou por conta disso. Charles Wright, o comentarista da Bíblia Anotada, disse: o que é a glória de Deus? É a manifestação de qualquer dos seus atributos. E olha, Deus manifesta os seus atributos o tempo todo. Se a gente está respirando, é porque a misericórdia de Deus se fez nova essa manhã. Ele está conosco. Ele está conosco e manifestando seus atributos. Em outras palavras, é a manifestação de Deus ao mundo. Esse pessoal que diz que o cristianismo é uma religião de intolerância. Ah, se Deus fosse tão intolerante quanto esse pessoal imagina, Deus estaria distribuindo raios e incêndios a todo instante. Pelo contrário, Ele é longânimo, querendo que as pessoas se arrependam. Assim, as coisas que glorificam a Deus são coisas que mostram as características do seu ser ao mundo. Sendo assim, um crente que glorifica a Deus é alguém que revela as características de Deus, as características de Cristo ao mundo. Tem um texto de Atos capítulo 10 que eu acho maravilhoso. Deus
ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, curando, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se nós somos cristãos, somos chamados para seguir as pisadas de Cristo. Sendo assim, nós somos chamados para andar na unção do Espírito Santo. Aleluia! E nessa unção, a gente vai para toda parte. A gente vai até mesmo assaltar o inferno. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E esse texto não quer dizer que o inferno ataca e a igreja resiste, não. Quer dizer que a igreja avança e o inferno não resiste. E a gente anda por toda parte, mas não fazendo qualquer coisa, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. Por quê? Porque Jesus é bom e andava fazendo bem. Se eu estou em Cristo, eu ando fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Porque quem está em Cristo tem autoridade. Por quê? Porque eu tenho poder? Não. Porque Deus estará conosco. E se Ele estará conosco, a glória dEle será a nossa retaguarda, como está escrito no capítulo 58 de Isaías. Então eu posso contar que através de mim, a sua glória, o seu peso será revelado ao mundo. Que Deus abençoe ricamente esta amada igreja. O meu coração tem estado aflito. Mas quando vem a aflição, a gente lembra da esperança. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ainda está disposto a se manifestar para quem quiser conhecê-lo. Ele ainda está disposto a usar quem se entregar a Ele. E Ele ainda está disposto a escrever histórias através daqueles que o servem em espírito e em verdade. Muito obrigado pela oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta noite de bênçãos. Agradecimentos aqui à Regional 4, em nome do nosso pastor presidente, pastor Clementino, a todos os órgãos musicais, ao conjunto, ao pastor Vitor pela mensagem. Que Deus seja louvado. As apresentações, primeiro os irmãos que vieram com as suas caravanas. A sede ali no Jardim São João, pastor Elias. Vamos apresentar Cidade Cumbica, pastor Josias Gomes, e Parque São Luís, Açub, presbítero Franciel. Amém? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Cidade Soberana, pastor Paulo César dos Santos e a sua caravana, junto com a Sub 1, Cidade Soberana 1, presbítero Hamilton, e a Sub 2, Cidade Soberana 2, evangelista Carlos Eduardo. Ali estão os irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Jardim Munira, pastor Pedro Santiago Ribeiro e a sua caravana. Aí estão os irmãos, Deus abençoe. Bairro dos Marmelos, pastor Evilásio Francisco e a sua caravana. Deus abençoe os irmãos. Parque Santos Dumont, pastor Sandro Aparecido Lopes e a sua caravana. Estão os irmãos, Deus abençoe. As congregações com a participação dos pastores e líderes. Jardim São João, sede da regional, pastor Elias e os irmãos que o acompanham. Graças a Deus. Um bom número de irmãos, Deus abençoe. Jardim Fortaleza, pastor Luiz Carlos Teixeira e a sua caravana, os irmãos que acompanham. Deus abençoe. Bairro do Lavras, pastor José Augusto e a caravana. Estão
Amém. Deus abençoe os irmãos. Bairro do Inocop, pastor Geraldo Magela e a caravana dos irmãos. Deus abençoe. Jardim Presidente Dutra, pastor Edilson Ferreira e a sua caravana. Jardim Presidente Dutra. Amém, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Bairro Malvinas, pastor Marcelo Xavier e a sua caravana. Ali estão os irmãos, graças a Deus. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Foram todos apresentados? Amém? Deus abençoe, meus queridos. Obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos da Regional 4. Eu vou aqui dizer apenas a sequência dos ônibus que estão aí na porta da igreja, para que os irmãos possam se dirigir, né, de uma maneira tranquila. O primeiro ônibus é a Cumbica, né, que está primeiro lá na frente, depois o segundo Munira, depois Malvinas, né, que tem uma van, depois Soberana e depois Santos Dumont. Então a sequência é essa: Cumbica, Munira, Malvinas, Soberana e Santos Dumont. Que Deus abençoe vocês. Foi uma grande bênção receber os irmãos aqui da Regional 4 nessa noite. Deus abençoe os dirigentes, pastor Elias, que é da sede da Regional, e que Deus continue abençoando e fortalecendo cada uma dessas congregações. Quantos sairão daqui felizes nessa noite porque ouviram a voz de Deus? Amém? Então vamos ficar em pé, meus queridos, vamos agradecer a Deus, chamar o pastor Paulo César para fazer a oração, e depois o pastor Américo estará dando a bênção apostólica. Não se esqueçam de passar na cantina, que vocês passando ali estarão ajudando a assistência social. Amém? Pastor Paulo César. Ah, sim. Queridos, nós vamos ter o EBON no dia 24, né? 24 de maio. O EBON é a Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Então, vocês podem fazer a inscrição, né? O link está disponibilizado aí nos grupos dos dirigentes, né? Eles devem multiplicar, né? E encaminhar aos demais grupos da congregação. Por que tem que fazer a inscrição? É gratuita a entrada, mas tem que fazer a inscrição porque vai ter almoço. O almoço é na faixa, entendeu? Então, precisa fazer a inscrição para que se tenha uma noção do número de pessoas que vai participar. O tema é sobre evangelismo e missões. Então, os irmãos que estejam aí fazendo a sua inscrição para que possam participar no dia 24 de maio, vai começar pela manhã e vai ter o almoço, depois se estende durante a tarde, vai ser uma grande bênção, não fique de fora. Esse evento é organizado pelo pastor Vitor, pastor Paulo Roberto, pastor Val. Então, estejam participando, que vai ser de muita valia e de crescimento e maturidade também para cada um que vai participar. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que nós ouvimos e recebemos e para um retorno tranquilo para os nossos lares. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós pudemos aqui apresentar ao Senhor em louvor, em adoração, em oferta ao Senhor. Muito obrigado pela sua palavra, que veio de uma forma maravilhosa a falar aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a aprender a cada dia mais e a colocar em prática aquilo que nós aprendemos, para que o Seu nome seja glorificado, ó Pai. Ó Deus querido e santo, agora despeça-nos com a Tua paz maravilhosa, nos leva em segurança para os nossos lares, nos guarda, Senhor, nos protege de todo perigo e de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um hoje e para sempre. Todos dizem? Amém. Está terminado em nome de Jesus.